Olá, seja muito bem-vindo. Por aqui, a gente pega assuntos que parecem complicados e transforma em algo bem mais visual, mais dinâmico. E hoje, vamos dar uma espiada na planta baixa, no esqueleto, sabe? Por trás de praticamente todo o software que a gente usa no dia a dia. Então, para começar, vamos pensar numa coisa que é a base de quase toda a tecnologia que move o nosso mundo. A pergunta é: como é que as equipes conseguem criar aqueles sistemas de software gigantes, super complexos, sem que tudo vire uma bagunça completa, um verdadeiro caos? Bom, a resposta é que eles não saem simplesmente escrevendo código. O segredo, o pulo do gato está todo no planejamento. É que nem construir um prédio, um arranha-céu. Não se começa a empilhar tijolo, né? Tudo, absolutamente tudo, começa com uma boa e detalhada planta baixa. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, por que chamamos os modelos de planta baixa do software? Depois, vamos ver as 4 perspectivas, os 4 ângulos de um sistema. Em seguida, os 5 diagramas que são essenciais para desenhar tudo isso. A gente também vai ver como esses modelos funcionam na prática. E, por fim, dá uma olhada no futuro, na tal da engenharia guiada por modelos. Bora lá então. Primeira parte, a planta baixa do software. Afinal, o que é isso? Por que a gente modela os sistemas antes de começar a construir? Então, essa tal de modelagem de sistemas, o que é? É o processo de criar modelos abstratos, ou seja, representações simplificadas de um sistema. Cada modelo mostra um ângulo diferente, uma perspectiva diferente da coisa toda. O objetivo é entender o sistema de uma forma mais clara, antes, durante e até depois que ele já está pronto. E aqui está o ponto-chave, a grande sacada. Um modelo não é uma cópia exata do sistema. Pelo contrário, é uma simplificação. A ideia é justamente deixar os detalhes de lado para a gente poder focar no que é mais importante, nas características essenciais. Ou seja, ele não é uma réplica, é uma abstração. Para entender isso melhor, pensa na diferença entre abstração e representação. Imagina só, a abstração é como se um jornal publicasse um resumo de um livro focando só nos pontos principais. Já a representação seria traduzir esse mesmo livro para outro idioma, mantendo tudo, cada vírgula. Os modelos de software, eles são sempre o resumo, a abstração. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é um modelo, vamos falar sobre as diferentes visões que ele pode nos dar. Afinal, não dá para ver um prédio inteiro olhando de um único ângulo, né? A gente precisa da planta baixa, da planta elétrica, da hidráulica, cada uma mostra uma coisa. E no mundo do software, é a mesma coisa. Existem 4 perspectivas fundamentais. A primeira é a externa. O que tem em volta do sistema? Qual o contexto dele? Depois, a de interação. Como ele conversa com esse ambiente e com as próprias partes internas. A terceira é a estrutural. Como o sistema é organizado por dentro. E por último, a comportamental. Como ele reage quando as coisas acontecem. Ok, mas como é que a gente desenha tudo isso? Para criar essas visões, existe um kit de ferramentas padrão, uma linguagem gráfica que todo mundo da área entende. É a famosa UML, ou Linguagem de Modelagem Unificada. A UML é gigante, tem um monte de tipos de diagrama, mas olha que interessante, uma pesquisa de 2007 mostrou que com apenas 5 desses diagramas já dá para representar o essencial de quase qualquer sistema. É tipo um canivete suíço. Bora conhecer esses 5? O primeiro são os diagramas de caso de uso. Basicamente, eles mostram o que um sistema faz para os seus usuários. É uma visão de fora, bem de alto nível. Mostra as funcionalidades principais e quem interage com elas, seja uma pessoa ou até mesmo outro sistema. Depois, número 2, diagramas de atividade. Se o caso de uso mostra o que, o diagrama de atividade mostra como. Ele desenha o fluxo das atividades, o passo a passo de um processo. Pensa num fluxograma, bem parecido. Ele mostra o caminho do começo ao fim. O terceiro da lista, diagramas de sequência. O foco aqui é o tempo. Ele mostra a ordem certinha das interações. É como se a gente estivesse vendo uma conversa entre as partes do sistema, uma troca de mensagens. E o diagrama mostra quem falou o quê, para quem e em que ordem. Em quarto lugar, os diagramas de classe. Esse aqui mostra a estrutura, o esqueleto do sistema. Ele mostra as caixinhas principais do sistema, que a gente chama de classes, e como elas se relacionam umas com as outras. É a planta baixa da organização interna mesmo. E para fechar os 5 essenciais, os diagramas de estado. Esse mostra como o sistema ou uma parte dele reage aos eventos. Ele mostra os diferentes estados em que algo pode estar, tipo, um pedido pode estar em processamento, enviado ou entregue, e o que faz ele mudar de um estado para o outro. E só para dar um exemplo mais concreto, olha essa tabela.
Ela descreve um caso de uso, o de transferir dados de um sistema de prontuário médico. É super simples, mas olha como funciona bem. Diz quem são os atores, descreve o que acontece, diz qual é o gatilho, o estímulo e qual é a resposta esperada. Claro, direto, sem complicação. Beleza, já vimos os diagramas, mas na prática, no dia a dia de um projeto, como é que essas plantas baixas são usadas? Para que serve tudo isso? Basicamente, existem 3 usos bem comuns. O primeiro, e talvez o mais importante, é para facilitar a discussão. Os modelos viram uma linguagem comum para todo mundo da equipe conversar sobre o sistema. O segundo uso é para documentar um sistema que já existe. E o terceiro, que é bem avançado, é usar os modelos para gerar o código do sistema de forma automática. E essa última ideia, de gerar código direto do modelo, nos leva para o futuro, para um conceito que pode, quem sabe, revolucionar a forma como a gente desenvolve software. A pergunta é, e se a planta baixa pudesse se tornar o próprio prédio? Isso é o que a gente chama de engenharia guiada por modelos, ou MDE. É uma abordagem onde os modelos são os protagonistas. Eles não são só um desenho, eles são o principal resultado do desenvolvimento. Os programas, o código, são gerados automaticamente a partir deles. A ideia é que os engenheiros foquem no design e na arquitetura, e não nos detalhes de cada linguagem de programação. Parece incrível, né? Mas claro, existe um debate aí. Por um lado, quem defende a MDE diz que ela reduz erros, acelera o desenvolvimento, um monte de vantagens. Por outro, os críticos dizem que nem sempre a melhor forma de modelar um sistema é a melhor forma de implementar ele em código, e que talvez os benefícios só apareçam em sistemas muito, mas muito grandes. Ou seja, não é bala de prata. Então, isso nos deixa com a pergunta para pensar, né? O software do futuro, ele vai ser escrito por humanos ou ele vai ser desenhado? Conforme essas ferramentas ficam mais e mais poderosas, qual vai ser o papel do engenheiro de software? O foco vai sair do escrever código e ir para o desenhar sistemas? É uma pergunta que fica no ar. E a resposta, bom, ela ainda está sendo construída, ou melhor, modelada.